Você falou muito bem, foi histórico, não deveria ser, mas numa Câmara tomada por interesses assim fisiológicos e tão distantes dos dramas do nosso povo, acaba sendo histórico. Esse é um projeto muito importante do governo Lula, um passo, e apenas um passo, em direção à justiça fiscal, justiça social, beneficia mais de 10 milhões de brasileiros com essa isenção do imposto de renda até R$ 5.000 e essa redução para quem ganha entre 5.000 e 7.350 reais. Isso foi possível, na minha opinião, por causa da crescente mobilização popular, por um lado, e porque nos últimos meses a Câmara dos Deputados, especialmente, se desgastou bastante diante da sociedade, diante da imprensa, especialmente com a chamada PEC da blindagem, ou PEC da bandidagem. Então, se você soma pressão popular crescente, com uma certa necessidade, especialmente do presidente Hugo Mota, se recompor diante da opinião pública, a junção desses dois fatores certamente ajudou para que esse projeto fosse aprovado. Tem um terceiro fator: estamos no ano pré-eleitoral, estamos no final de um ano pré-eleitoral. Então, os deputados ali, por conta dessa pressão popular crescente, por conta do desgaste da Câmara diante da sociedade, por conta de ser um ano pré-eleitoral, acabaram finalmente votando a favor de uma matéria de interesse popular. Mesmo assim, teve lobby, mesmo assim, teve chantagem. Esse projeto, Noblar, estava pronto para votar já há algum tempo. A urgência dele já tinha sido aprovada, você sabe disso. Mas ele ficou ali como moeda de troca com relação à anistia, como moeda de troca com relação à PEC da blindagem, ou seja, eles foram colocando outros interesses, tipo anistia para Bolsonaro e blindagem para deputado, acima da isenção do imposto de renda para quem ganha R$ 5.000. Mas como a pressão foi aumentando e o desgaste da Câmara também, chegou uma hora que eles colocaram para votar e teve aquela votação unânime. Mas repara quanto esforço para que um projeto favorável ao nosso povo, de fato, pudesse ser aprovado. Agora, com essa vitória, pelo menos momentânea, você acha que a partir de agora vai se impor uma agenda de fato positiva para a população e também para o governo? Ou vai em breve ter uma reviravolta e voltarão a tentar colocar ali essa questão da dosimetria? Como é que está essa briga aí entre as agendas da oposição e a do governo? A dosimetria volta a ser pauta, voltará a ser pauta? Olha, eu não coloco a minha mão no fogo dizendo assim, não, a partir de agora a Câmara vai entrar numa agenda mais positiva, propositiva, popular. Eu, sinceramente, não faço essa análise. Nós temos um Congresso extremamente conservador, o lobby ali do setor financeiro, da indústria armamentista, do agronegócio, um centrão extremamente poderoso, uma extrema-direita ainda aquecida. Então, se deixar, digamos assim, no automático da Câmara, eu acho que retoma-se uma agenda antipovo, entende? Eu não acredito que, por força espontânea, digamos assim, vai permanecer uma agenda pró-povo brasileiro, pró-trabalhadores e trabalhadoras. Depende muito de pressão popular, de acompanhamento da sociedade civil. Minha opinião, como vice-líder do governo Lula, quando o governo topa alguns embates e alguns debates e dialoga com a sociedade, também contribui bastante. Então, vou pegar o exemplo um pouco anterior daquela questão do IOF, vocês lembram? Quando Claro. o governo não recuou, quando o Lula falou para a sociedade sobre a importância de taxar os super ricos, quando o governo também usa a Claro. sua comunicação para debater com a sociedade, isso
em vários momentos, joga pressão para dentro da Câmara dos Deputados e contribui para que projetos populares ganhem fôlego, força e viabilidade. Mas respondendo à sua pergunta, o automático ali, pela configuração, pela composição, eu não acho que seja um automático favorável às demandas populares, não. Depende de fatores e, sobretudo, pressão da sociedade e o governo topando alguns embates e debates também. Qual que é a força do Hugo Mota neste momento para, enfim, se manter sequestrado pela oposição ou jogar de acordo com o interesse do governo? Você acha que vai para qual lado? E ele disse que não foi pressão popular que fez com que a isenção fosse aprovada. Isso foi só uma questão de calendário. Ele não está querendo dar essa moral para o povão e muito menos está querendo admitir que cedeu à pressão. O que você acha desse comentário dele e qual que é a força dele hoje? Ele tem força política ou ele está na mão do Arthur Lira, da oposição? Como é que você acha que está a força política de Hugo Mota? Comentário ruim dele, porque seria virtuoso se ele dissesse atendemos à pressão popular. Eu preferia que ele tivesse se colocado dessa forma, ainda mais sendo uma pauta justa socialmente, justa economicamente e que beneficia as famílias dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. Mas aparentemente ele prefere ficar nas mãos do centrão e da extrema-direita. É uma pena, preferiu um presidente da casa mais disposto, disponível ao interesse da população brasileira e mais suscetível à pressão da sociedade civil. Hugo Mota, na minha opinião, vem com uma sequência de erros. Agora é curioso, quando ele se elegeu, não sei se vocês lembram, eu fui o candidato simbólico do PSOL à presidência da casa, não tinha ingenuidade nenhuma, a gente só não queria compor com o Hugo Mota e fazer um debate de país, um debate de parlamento, denunciei o orçamento secreto, que é uma anomalia, uma disfuncionalidade, algo bizarro que continua acontecendo. São 55 bilhões de reais por emenda parlamentar todo ano. Isso em si já é absurdo. E boa parte desse valor até hoje, sem transparência. Mas, enfim, quando ele foi candidato, eu achei aquilo muito curioso, porque ele tinha apoio do PL, da extrema-direita bolsonarista e buscou também apoio da base aliada do governo e até mesmo do próprio PT. Bem, como você ganha uma eleição assim? O Lira até conseguiu, e por meio da sua influência política e da execução das emendas, ele se tornou super poderoso. Mas as conjunturas vão se atualizando. Então, para a base aliada do governo, o Hugo Mota dizia, não vou pautar a anistia. E para os bolsonaristas ele dizia, vou pautar a anistia. Então ele já se elege com um tema super sensível e atual, dizendo duas coisas diferentes para dois grupos diferentes. Então, na minha opinião, já era uma presidência muito fadada à instabilidade e à contradição permanente e sem muito trunfo na manga para se manter. E depois ele começou numa oscilação meio óbvia, ora para cá, ora para lá, se desgastando com todo mundo, se desgastando com a imprensa, se desgastando com a sociedade, se desgastando com o governo, se desgastando com a oposição. E depois, na minha opinião, Noblar, quando teve aquela ocupação da mesa diretora, e ele negocia e negocia para voltar ali. E tem um momento que eu considero impressionante. Ele tem dificuldade de sentar na cadeira. Vocês lembram desse momento? Que mesmo com tudo pactuado, negociado, ele vem, chega no plenário e tem aquela cena constrangedora que os bolsonaristas não deixavam ele entrar. Ele finalmente senta e depois que ele senta, ele faz uma fala extremamente blasé, qualquer coisa, uma fala constrangida e constrangedora, e a fotografia desse momento, se vocês forem lembrar, ao lado dele, ao lado direito, ao lado esquerdo e atrás, os bolsonaristas que o boicotaram, que o constrangeram, que ocuparam a mesa diretora, estavam ali. Então,